A pandemia da Covid-19 foi um divisor de águas nas vidas de todos nós, e em vários sentidos. Não é possível medir a dor que cada um viveu, mas, sem dúvidas, as pessoas que estiveram ali na linha de frente do atendimento aos doentes estão entre as mais impactadas. E como estão as emoções dos profissionais da saúde pós-pandemia? Esse é justamente o tema do segundo encontro da série Eu Nunca Vou Esquecer. Lembrando que o projeto surgiu a partir de um curta documentário que a No Olhar produziu durante o isolamento social. E os debates sobre saúde mental pós-pandemia são uma contrapartida ao edital PROAC Expresso 12 de 2022. Bom, e para falar desse assunto tão difícil e ao mesmo tempo fundamental, nós convidamos a doutora Renata Cruz Soares de Azevedo, psiquiatra, professora associada do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, e a doutora Renata é também coordenadora do atendimento psiquiátrico de mulheres vítimas de violência sexual. Conosco também a Karina Fonseca, que é doutora em enfermagem, especialista em gestão de serviços de saúde e liderança de equipe. Durante a pandemia, no SAMU de Ribeirão Preto, ela atuou no atendimento dos pacientes com alto risco de morte, e a Karina foi uma das profissionais que nós acompanhamos no curta documentário Eu Nunca Vou Esquecer, que trouxe o olhar de quem estava na linha de frente no início da pandemia. Eu agradeço, então, doutora Renata, Karina, muito obrigada por estarem aqui para conversar com a gente nesse encontro. Antes de começarmos a discutir esse assunto, eu vou rodar um trechinho do curta documentário Eu Nunca Vou Esquecer. Quando eu bati o olho nele, eu vi que eu conhecia, era o borracheiro do bairro. Um senhor que consertou minha bicicletinha muitas vezes. Muito querido no bairro. E eu toda coberta, com protetor, com avental, com macacão. E eu morrendo de vontade de falar para ele que eu conhecia ele. E eu só pude falar isso depois, no final do transporte, quando nós abrimos todas as portas, já estava mais ventilado. E aí eu pude falar para ele que eu conhecia, né, que eu tinha muito carinho por ele. E ele me disse assim: já que você tem carinho, você não quer ir lá na minha casa ver se a minha esposa tá viva? Isso me marcou muito, 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 muito. Aquilo me abalou, porque foi a primeira pessoa que eu conhecia, que era muito querido, ver adoecer. Essa cena eu nunca mais vou esquecer. Eu lembro que o curta documentário Eu Nunca Vou Esquecer foi licenciado pelo governo do estado por meio do PROAC, o Programa de Ação Cultural, e aqui nas redes sociais da No Olhar, nós vamos trazendo atualizações também de quando ele vai estar disponível na plataforma Cultura em Casa. Vai ser mais uma forma também, mais uma oportunidade de assistir ao curta documentário que nós lançamos no período da pandemia. Karina, esse depoimento que a gente acabou de ouvir sempre emociona, né? Na época nos emocionou muito aqui na direção do filme. As pessoas que já tiveram a oportunidade de assistir repercutiram muito com a gente também esse depoimento. É uma fala muito simbólica, né? Que humaniza bastante o profissional da saúde, tudo aquilo que o profissional da saúde enfrentou no atendimento ali na linha de frente. Como é que é para você, anos depois, rever essa fala? Eu estou muito emocionada. Eu não sei nem se eu vou conseguir falar tudo que tem esse conteúdo dessa fala, né? Nem parece que passou tanto tempo assim a pandemia, né? E muita coisa aconteceu na minha vida depois disso, né? Esse senhor, esse paciente, ele tinha muito a ver com a minha infância, né? Quando eu falo a bicicletinha, é porque eu era criança. Então, ele morava no bairro que a gente morava na casa dos meus pais quando eu era criança. Então, é bem isso mesmo, de levar, sabe a criança que vai levando a bicicleta para consertar o pneu, né? E tinha, foi muito marcante, né? E depois dele, tantas outras pessoas, tantas outras pessoas queridas, né? A gente viu morrer muita gente, tantos amigos do trabalho. É isso, assim, não é fácil relembrar.
Eu achava que hoje eu tenho uma aflição até de colocar máscara, né? Acho que de tanto que a gente tinha que colocar, se cobrir, e eu penso que assim foi uma época muito marcante que me trouxe, que eu consigo enxergar, que trouxe muitas inovações na área da saúde, apesar de tanto sofrimento, né? Muitas coisas boas na minha vida, apesar de tanto sofrimento, mas que eu não quero passar mais, não. Isso que já deu, já deu. Não sei se eu sou forte novamente para trabalhar de novo dessa forma. E esses dias eu falo, gente, eu acho que a gente não tinha noção do que ia viver, sabe? Ia vivendo um dia de cada vez, falo, nossa, como que eu consegui, né? Era uma norma por dia, então a comissão de infecção determinava uma coisa um dia, no outro dia já mudou. Era a esperança da vacina sair logo, essa vacina nunca saía, né? Era assim, tinha dia que eram muitos mortos, no outro dia a gente encontrava o irmão, a gente atendia o irmão do que morreu ontem, sabe? A mãe do que morreu ontem. Foi uma avalanche, eu acho. Assim, uma avalanche na vida da gente. Quer dizer, um olhar para tudo isso depois de anos é de que houve muitos aprendizados, mas também muitos traumas, né? Ah, muitos traumas, assim. Por conta da característica do trabalho do SAMU, eu faço terapia há muitos anos, né? E eu sou uma enfermeira que eu tenho esse olhar voltado para a psicologia, para a psiquiatria, né? Então eu gosto de me cuidar, eu faço bordado. Então hoje eu já fui na aula de bordado, né? Eu tenho um dia livre da semana. Eu dei plantão ontem, hoje é um dia mais tranquilo para mim. Então assim, eu me cuido. Mas não são todos os profissionais que têm esse olhar, né? E realmente ficaram muitos traumas, né? Muita gente que mudou de profissão, que não aguentou trabalhar, muita gente que adoeceu na saúde mental, que estão afastados até hoje, né? Que repercutiu não só em depressão ou transtorno de ansiedade, mas refletiu também nas dores físicas do corpo, dor da coluna, né? Principalmente osteomuscular, né? E aí as pessoas não conseguiram voltar a trabalhar, né? Então, assim, foi um momento que deixou marcas para sempre, né? Doutora Renata, acho que a própria emoção da Karina ao rever aquilo que ela sentiu já fala muito para a gente do impacto na saúde mental, do quanto a pandemia ainda está presente nesses profissionais, em todos nós, né? Lá desde 2020 começaram os primeiros estudos do impacto na saúde mental de quem estava na linha de frente. Aqueles estudos já começaram a apontar aumento de depressão, de ansiedade, de níveis de estresse, o que era esperado. Depois vieram outras pesquisas, também apontando aí uma preocupação nesse sentido. Então, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre o seu trabalho naquele momento, e ao longo desses anos, como é que isso veio sendo olhado. Eu vou contextualizar, na época da pandemia, eu estava chefe do departamento de psiquiatria, então havia uma demanda de resposta rápida às questões de saúde mental. Então, em abril, em março, começaram efetivamente os casos no Brasil. Em abril, a gente já estruturou 2 serviços. Um serviço de apoio aos internados do ponto de vista de saúde mental, que rapidamente se estendeu a um apoio aos familiares e aos familiares enlutados. E vocês lembram que nos primeiros meses os pacientes internavam, e uma taxa de óbito muito alta, e os familiares não tinham nem a oportunidade de elaboração de luto, de se despedir, não podia fazer ritual de velório, então isso foi muito desastroso do ponto de vista familiar, emocional. Era uma doença e é contagiosa, então às vezes vários membros da mesma família, então o que a gente tentou naquele começo, vocês lembram disso, tinha uma restrição de equipamento,
com EPI, então entrar muitas vezes no quarto, tinha toda uma economia ainda de insumos, então os pacientes ficavam muito sozinhos nos quartos no começo, a gente estruturou um robô para uma visita virtual, para levar um tablet para uma visita dos familiares, para poderem ver os familiares também poder ver os seus entes em casa, e depois o apoio aos enlutados, que a gente nem imaginou que ia ser necessário ter esse trabalho, mas foi um trabalho importantíssimo das pessoas poderem ter os seus rituais de separação. E junto com isso, os profissionais na linha de frente, né? O Hospital das Clínicas aqui da Unicamp era o centro de referência Covid na época, então todo o hospital foi transformado num hospital para cuidar de Covid. As equipes, obviamente, não preparadas para isso, porque ninguém nunca tinha vivido isso, então havia muita insegurança com relação ao medo de contágio, muitas pessoas que não voltaram para casa porque tinham medo de contaminar os seus familiares, moravam com parentes idosos, com comorbidade, então ficaram muito distanciados. O fato de que algumas pessoas adoeceram, então o contingente tinha que dar conta de um número muito grande de pacientes, então você estava habituado a trabalhar numa enfermaria, a necessidade era em outra que você não estava habituado, então a demanda sobre os profissionais foi imensa, além da questão pessoal, né? Do medo de se contaminar, do cansaço, da distância da família, as pessoas no começo com muito medo dos profissionais de saúde, depois houve todo um referenciamento, né? Eles eram aplaudidos, mas no começo havia uma certa rejeição, porque eles podiam ser transmissores, né? Então, foi um momento muito novo. Então, rapidamente, em abril, a gente criou uma linha rápida, montamos um grupo de voluntários, foram 33 voluntários, entre psicólogos, psiquiatras e residentes de psiquiatria, e a gente fez um mutirão de atendimentos, de teleatendimentos para profissionais na linha de frente. Foram em torno de 200 profissionais atendidos nesse primeiro ano, de diversas formas. Então, sempre tinha alguém de plantão para acolher rapidamente, às vezes era um atendimento muito pontual. Estou saindo do plantão, desesperado, morando 3 pessoas, precisava falar com alguém, ou um atendimento um pouco mais regular. Então, a gente combinou psicoterapia breve, até 8 sessões, tentamos montar grupos de atendimento e não conseguimos, e uma dificuldade era conseguir o horário de várias pessoas ao mesmo tempo. A outra dificuldade era uma dificuldade, a Karina estava falando que se cuida em saúde mental, infelizmente essa não é a realidade da maior parte dos profissionais de saúde, né? Há uma enorme onipotência, ainda um pouco de preconceito de cuidar da saúde mental. Algumas pessoas às vezes não queriam trabalhar em grupo porque sentiam que não queriam ser vistas no momento de fragilidade, então a gente teve muito mais atendimento individual do que grupo. Obviamente, a pandemia também descortinou uma série de questões anteriores com relação ao ambiente de trabalho, às demandas extenuantes, ao sofrimento mental, às questões pessoais de cada um, ao reconhecimento ou ao pouco reconhecimento em relação ao trabalho. Então, a gente teve, eu acho que foi o mais importante desse trabalho foi a capacidade de ser ágil. A gente muito rápido conseguiu estruturar esse grupo de voluntários, que foi precioso, e que cobriu, né, ele ficava de plantão todos os dias, então a gente conseguiu rapidamente dar espaço para que as pessoas pudessem falar sobre esse sofrimento, sobre a dificuldade que estavam. Não era um atendimento psiquiátrico, era um atendimento em apoio emocional. Quando havia a necessidade de avaliação psiquiátrica, a gente tinha algumas formas de encaminhar aqui dentro da universidade. E o que ficou claro é que a pandemia, sem dúvida nenhuma, foi muito desorganizadora emocionalmente para algumas pessoas, particularmente para as pessoas que já tinham um sofrimento mental não cuidado. Então, eu acho que se ela trouxe um alerta, né? A Karina estava falando de algumas coisas positivas que vieram junto com a nossa possibilidade, por exemplo, de ampliar por teleatendimento, foi as pessoas olharem para a saúde mental como um valor muito importante ao lado da saúde física. Então, claramente, os olhos de todos nós, profissionais de saúde, estavam para as questões clínicas do Covid, obviamente, uma doença grave antes da vacina letal, mas as questões de saúde mental foram
mostrando que se permaneceram como sequelas, né? A gente tem um grupo de pesquisa grande que trabalha com Covid longo, e essas sequelas cognitivo-emocionais, elas são indissociáveis nos pacientes. Então, muitas pessoas ficaram com alterações cognitivas, de memória, de concentração, de lentificação psíquica, que se misturam com sintomas de ansiedade e depressão de uma forma muito intensa e trazendo prejuízos muito importantes. E o que o estudo tem apontado, e a minha colega Clarissa Yassuda, da neurologia, que tem feito, é que não necessariamente teve relação com Covid grave. Então, não eram pacientes que ficaram internados, pronados, que tiveram um risco. Às vezes, pacientes nem internaram, foi um Covid mais leve, mas permaneceram com uma sequela neurológica e psíquica muito importante, e que eu acho que está sendo cuidado. O furor terminou, mas as sequelas estão aí para a gente ter como olhar melhor para a saúde mental dos profissionais de saúde, que eu acho que até então era muito negligenciado. Agora, doutora, com relação à sua experiência pessoal, né? O que que você pode trazer de depoimento com relação à sua percepção? O que mais te marcou? Teve uma situação específica, alguma história para compartilhar? Aquilo que te tocou mais? Eu imagino que sejam muitos casos, centenas de casos, né? Mas dá para destacar algum deles? Eu acho que, acho que duas situações, uma de pacientes, familiares, e uma de profissionais. Uma era de uma profissional enfermeira, que fazia os seus atendimentos em apoio emocional dentro do carro, porque era o único lugar que ela se sentia com a possibilidade de chorar e ter essa escuta, porque em casa ela morava com pais idosos, que ela não queria levar mais preocupação, então ao invés dela, ali ela que cuidava, ela não estava para ser cuidada, e ela não tinha um espaço para fazer o atendimento psicoterápico, ela fazia dentro do carro, então isso era muito peculiar para a gente e mostrava o quanto é difícil a gente adaptar também ao teleatendimento em alguns contextos, né? Isso até hoje continua difícil, a gente ter essa possibilidade que se manteve no hospital, mas a questão da privacidade, do espaço para fala, que você se sente seguro, ainda não é uma coisa garantida. E do ponto de vista do apoio familiar, eu acho que um paciente que me marcou muito foi uma mulher enlutada que perdeu 3 familiares durante o Covid, e perdeu num contexto em que, no Dia das Mães, um dos familiares estava com sintomas gripais, quis ir ao encontro do Dia das Mães, porque, enfim, era o Dia das Mães, a partir disso, 3 pessoas da família faleceram, né? O pai, a mãe e um tio. Então, isso é completamente desorganizador da família. A responsabilização, a culpabilização, ao mesmo tempo que as pessoas compreendem, elas também pensam, mas era meu pai, era minha mãe, então isso não tem conserto do ponto de vista emocional. Essas famílias vão ter que lidar com isso para o resto da vida. Então, o espaço de apoio aos enlutados foi um espaço muito importante para os meus residentes, porque aqui é um hospital escola, os residentes têm milhares de atividades que pararam de acontecer durante a pandemia. Então, eles migraram para esse cuidado emocional COVID, que era uma coisa nova, e se mostrou ser um espaço de aprendizado muito rico, e para a gente ficar mais atento a alguns aspectos. Um deles é que um hospital terciário como o nosso cuida muito bem dos pacientes, mas quando eles infelizmente falecem, parece que o nosso trabalho terminou. E o nosso olhar para o familiar enlutado, que não é visto, né? Acabou o trabalho, o paciente não está mais aqui, e a partir disso a gente criou um espaço de apoio aos familiares enlutados por diversos motivos, mas eu acho que a gente tem que ter essa possibilidade de privilegiar os espaços de enlutamento e de prévio enlutamento, né? O que permite que a gente elabore uma perda é perceber que essa perda está acontecendo. No Covid, não era possível, os familiares não iam visitar os seus familiares para ver que eles estavam piorando. Eles tinham boletins à distância. Então, a visita virtual com os iPads foi preciosa para eles verem o seu familiar, para fazerem acerto de contas, pedirem desculpas, se aproximarem e terem uma despedida amorosa, afetiva, com menos culpa, né? Porque não tem perda sem culpa. A gente sempre sente que poderia ter feito mais por quem morre, mas eu acho que a possibilidade de fazer uma elaboração prévia do luto fez muita diferença e eu acho que marcou demais para os meus residentes e para mim. A gente imagina, né, que o profissional da saúde não via, não enfrentava e absorvia disso tudo que estava
acompanhando ali, né, Karina? Eu fui anotando aqui algumas falas da doutora e que me ilustravam, né? Que ela falava, eu falava, nossa, é isso mesmo, né? E uma das situações era que a gente tinha que embalar os mortos, né? Então, quando chegava a equipe, chegava na residência e via que estava já em óbito, né? Tinha que fazer o preparo do corpo ali na residência e tirar todos os familiares da casa. Então, quer dizer, o familiar, eles ficaram juntos até aquele momento. A partir do momento que chegam os profissionais da saúde, pessoas estranhas ao convívio da família, que nem conhecem. Então, a gente chega e fala, olha, infelizmente foi a óbito. Tira todo mundo de dentro da casa, porque agora é só a funerária que vai pegar. E aí tem que colocar dentro de um saco plástico, tem que embalar. Então, assim, é muito traumático. Isso para a gente, eu falava, gente, mas eles ficaram juntos até agora. Eles estavam juntos, né? A esposa e o marido dormiram na mesma cama. Como que eu vou tirar essa família lá de dentro? E aí todo mundo, não, não pode, não pode. Era meio que caso de polícia, sabe? Tem que sair, tem que sair. Então, assim, isso para mim também foi muito difícil, né? A separação com os familiares. Então, sempre que eu levo um paciente para o hospital, um paciente entubado, eu costumo conversar com o paciente entubado. Muitas vezes vai falar assim, ai, Karina, eu falei, não, mas eu não sei qual o nível de consciência dele, vai que ele escuta, né? Então, assim, e eu me sinto tranquila de falar, seu João, o senhor está indo para o hospital, fica tranquilo, o senhor está dentro de uma ambulância, meu nome é Karina, né? Isso eu faço com todos os pacientes, né? E aí eu sempre falo, chama a família para dar um beijo, para falar um tchau, porque às vezes a gente, o que me custa esperar um minutinho para que se resolva ali alguma pendência, entregue a chave do carro, ou fale a senha do banco, sabe, para resolver algumas coisas, porque, ou dar um beijo, porque depois que ele entra no hospital, e é isso que a doutora trouxe, ninguém não tinha contato nenhum, né? Não tinha contato. Depois de um tempo que foi trabalhando essas questões de videochamada, deixar um celular, quando o paciente já não estava mais dentro, mais entubado, né? Então, muitas vezes ele não ia mais encontrar o familiar, porque ia morrer, e não ia ter a senha do banco, depois não ia pagar as contas, sabe, assim, uma situação muito difícil. Então, o que me custa? Ah, mas não pode, ele tem Covid e a mulher não tem, né? Então, eu falava, olha, vê de longe, abana a mão para ele está vendo a senhora, né? Se a senhora quiser falar alguma coisa. Então, isso era muito difícil para a gente, muito, acho que assim, não só para mim, para diversos profissionais, essa coisa da separação, né? E também a doutora trouxe, a gente evitava muito deixar os nossos familiares preocupados. Então, além da gente não ter com quem dividir, né, porque a gente não queria passar isso para os familiares, para o marido, para os filhos, né? Além de não poder chegar perto, porque tinha aquela coisa de dormir separado, muitos profissionais que tinham filhos pequenos, ou que a mulher estava grávida, alugou outra casa, foi morar fora, foi morar longe, né? A gente ainda não tinha com quem dividir, né? A rejeição, as pessoas não chegavam perto da gente. Se eu tivesse de macacão, passava longe. Chegar em casa era outra porta, outro quarto, vai direto para o banheiro, põe a roupa para lavar, né? É máscara até em casa, entre os familiares. Isso foi muito desgastante, né? Então, além da gente ajudar, quando os profissionais, todo mundo batendo palmas para os profissionais, e bate palma, né? A doutora trouxe bem assim, né? Aí, às vezes, não, não bate palma, não, pelo amor de Deus, deixa para depois, né? Vamos ver o que, que vai ser isso, né? Porque as pessoas batiam palma, mas não chegavam perto da gente, né? Não, eram pessoas, a gente também era como se tivesse Covid o tempo todo, durante a pandemia o tempo todo. E, doutora, a Karina, de novo, traz vários elementos que mostram esse impacto na saúde mental desses profissionais que atenderam na linha de frente. E eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre o médio e longo prazo desse impacto, porque as pessoas querem esquecer que houve Covid, elas não querem mais falar de pandemia, não querem falar desse luto, não querem falar dessa saúde mental.
mas tudo isso que ela descreve e tudo isso que a senhora mesmo descreveu traz para a gente que não passou em termos de saúde mental, que isso ainda precisa ser olhado, né? Existe uma estatística, existem doenças mentais relacionadas à pandemia, em termos de Brasil, que claramente mostram que esse impacto ainda permanece? Claramente não, porque a gente tem muitos confundidores para atribuir ao Covid, ao vírus, ao isolamento, ao que representou. Então, quando a gente vai estabelecer relação de causalidade, a gente tem que limpar muito o terreno das demais coisas. E o que ficou claro é que tem muitas coisas operando, porque a maior parte das pessoas que sofreu muito conseguiu se reorganizar, né? Foi muito difícil, mas conseguiu se reorganizar. Por que que algumas pessoas não conseguiram, né? A Karina falou, algumas pessoas ficaram afastadas por muito tempo, ou isso permaneceu. Um pequeno grupo, que é esse pequeno grupo do Covid longo, que permaneceu com prejuízos mesmo, do ponto de vista cognitivo, funcional e do ponto de vista do humor, da possibilidade de ter um conceito que a gente trabalha em psiquiatria, que é o de anedonia, que é a capacidade de experienciar prazer. Então, não é necessariamente estar triste, mas é não conseguir viver situações prazerosas como tal. É como se a vida perdesse um pouco o brilho, a graça, por ter visto tanto sofrimento, porque é uma experiência traumática, uma experiência como se fosse uma guerra, né? Vocês falaram no início, eu trabalho no ambulatório que cuida de mulheres vítimas de estupro. A intensidade de vivências traumáticas é muito desorganizadora. Não é igual para todo mundo, né? E aí depende de uma série de variáveis. Então, eu acho que, além do Covid longo, o que ficou claro é que pessoas que já tinham um sofrimento mental, ou porque, do ponto de vista de estrutura emocional, têm uma rede de apoio mais fragilizada, E ou especificamente, no caso dos profissionais da saúde, né, dessas pessoas que, como a Karina, trabalharam na linha de frente, vem se observando que se prolongou esse sintoma, ou que começou uma depressão e ela continuou, ou uma ansiedade generalizada que é tratada até hoje, em termos dos profissionais da saúde? nos nossos profissionais que a gente acompanha na Unicamp, num grupo muito pequeno, porque aí entra um outro elemento, que é a nossa onipotência enquanto profissional de saúde. A ideia é assim, eu tenho que dar conta, né? E o Covid trouxe uma valorização profissional de saúde que é muito importante, né? As pessoas escolhem ser profissionais de saúde, inclusive porque isso tem um valor social e humano muito grande. Ser reconhecido, eu acho que é um apoio importante em saúde mental, mas, por outro lado, ele diminui muito a possibilidade da pessoa dizer, mas eu não estou bem, eu preciso de ajuda. De que a gente discute muito, eu dou aula para os alunos de medicina, essa onipotência estimulada desde o começo da graduação faz com que os problemas de saúde mental vão para baixo do tapete, porque eu tenho que dar conta, né? Eu tenho que dar conta, eu tenho que saber, e eu acho que no Covid é como se fosse uma coisa que tivesse passado muito tempo e as pessoas não têm mais o direito de falar sobre isso. Então já passou, já resolveu. Então eu acho que explicitamente os números são baixos. Agora, implicitamente, conversando com as pessoas, algumas delas ficaram de fato muito traumatizadas. As que abandonaram, como a Karina falou, a gente nem sabe, porque não estão mais nos serviços, né? Mas ficou claro que o hospital teria que ter um apoio mantido em saúde mental para os seus profissionais, porque o Covid foi uma situação, mas as pessoas lidam com sofrimento e morte o tempo todo, com impotência, com incapacidade de cuidado, com fila de espera, com ter mais gente do que a gente é capaz de cuidar. E isso tudo são escolhas que trazem muito sofrimento, né? Quando você não pode cuidar como as pessoas mereceriam ser cuidadas. Essa questão da valorização que a doutora Renata trouxe, Karina, você também falou, né, das palmas, deixa as palmas para depois, e tem o contraponto, que era o contraponto da rejeição, que você também disse aí pra gente, que é você chegar num lugar e a pessoa, sabendo que você é profissional da saúde, querer se afastar, isso também gera, né, uma série de sentimentos ali. E teve um outro ponto que eu queria também acrescentar aqui, que naquela época havia pessoas que negavam a pandemia e que não respeitavam o isolamento social.
que não É, cuidavam também desses profissionais que estavam ali trabalhando na linha de frente, enfrentando tudo aquilo, e aí viam no seu dia a dia, fora, né, nas ruas, as pessoas simplesmente nem ligando para a pandemia, né? Aí tem esse outro lado da desvalorização que você sentia também naquele momento, posso sente ainda hoje? dar um gancho aí, Karina, no início, porque eu acho que aconteceu uma coisa na pandemia que foram as fake news, né? Uma das fake news é que eu lembro que uma das profissionais que foi atendida falou com muito pesar é que as pessoas estavam dizendo que os números da Covid eram mentirosos e que os médicos ganhavam R$ 16.000 por cadáver que eles diziam que tinham morrido por Covid. Então, imagine você estar lidando com esse sofrimento e ser acusado de estar inflando números por questões políticas, de estar negando uma patologia e de estar sendo acusado, de uma coisa grave como essa. Isso foi dito para por vários familiares para vários profissionais de saúde. Isso foi terrível no começo, terrível. A fake news andou de mãos dadas com o Covid o tempo todo aqui no país, e eu acho que isso também foi muito sofrido. A doutora está ilustrando realmente o que eu passei, né? Então, eu não posso falar pelos outros profissionais, mas eu sinto que a gente trabalhou focado, né? Então, assim, eu estou vendo o morto, eu estou vendo o sequelado, eu estou transportando entubado o tempo todo, né? Então, assim, no SAMU a gente não tinha muito, às vezes não usava tanto o respirador, era um caso pontual ou outro, era o tempo todo, de não ter mais as traqueias do respirador, de não ter a estrutura de material para trabalhar, né? Então, a gente via fake news e falava, ah lá, ó, ah lá, mais um que não sabe o que a gente está passando. Ah, outra coisa também, o SVO, né, quem faz o serviço de verificação de óbito, passou a ser realizado pelos profissionais do SAMU. Então, acabou assim que um serviço, aos nossos olhos, um serviço especialista em verificar os óbitos, de uma hora para outra chega um papel no SAMU, olha, agora os médicos que vão constatar o óbito, né? Não só constatar, mas, como que chama, doutora? Eu estou perdendo a palavra aqui. É atestar o A óbito. fazer o atestado. Fazer o atestado, então, quer dizer, o médico do SAMU, que não conhece aquela família, que não tem exames específicos, que não tem o conhecimento, que não estudou para trabalhar no serviço de verificação de óbito, de uma hora para outra ele tem que colocar. E aí eles colocavam Covid, porque a família relatava que estava com Covid em tratamento em casa, né? Mas era o Covid, mas não tinha exames específicos para saber se foi insuficiência renal, se foi o que foi que levou aquela pessoa, né? Mas a causa ali naquele momento ela estava com Covid, né? E aí os familiares revoltadíssimos, porque aí não ia ter velório, né? O enterro ia ser, as famílias não iam ver, não ia ter possibilidade, que eu acho muito importante, do diagnóstico do óbito, até para saber as possíveis doenças que podem vir a acontecer na família, se não fosse Covid, né? Então, assim, isso abalou muito, muito a estrutura SAMU, né? E eu falo que a gente trabalhava 24 horas, 48 horas, chegava para trabalhar, o colega estava de atestado médico, porque estava afastado, e aí a gente tinha que cobrir o plantão, suspendeu nossas férias, então não tinha férias, né? No dia que estava de folga era plantão extra, né? Você consegue avaliar hoje como ficou a sua saúde mental? Você desenvolveu questões mentais, você que se trabalha, que faz terapia, talvez seja para você mais fácil identificar do que para as pessoas que não. Mas você desenvolveu depressão? Você ainda faz tratamento? Como é que tá? Como é Não, que você avalia hoje? eu faço terapia, né? E hoje, Ana, eu consigo dar valorizar a minha vida muito mais, sabe? Eu tive uma experiência, que eu não sei se a gente vai falar mais depois, mas eu fui morar fora, né? Depois disso tudo, eu voltei, eu terminei o doutorado, então a vida teve que entrar no eixo, né? E ela entrou no eixo com novos desafios, e eu tive que ter um olhar muito positivo, mas isso é característica minha, né? Eu sou uma pessoa positiva, né? Eu falo que a minha positividade é irritante, né? Porque eu já acordo, eu já chego no plantão, bom dia! Como vai ser nosso dia hoje, né? Então, mas tem pessoas que não são assim, né? E aí eu passo a querer não trabalhar tanto, que eu sempre fui uma pessoa 220. Antes, primordial era o trabalho.
a festa, o Natal, o Ano Novo. Era uma situação que, se desse, se eu estivesse de folga, eu comparecia. Se eu estivesse cansada, porque eu trabalhei muito, eu não ia também. Hoje não. Hoje eu saio do plantão morta, né? Eu falo morta com farofa, mas eu vou à academia. Se eu tiver que sair com a minha mãe porque ela quer tomar um chopp, eu vou tomar um chopp com a minha mãe, né? E eu continuo, sim, trabalhando as questões de saúde mental, mas não por conta da pandemia, por conta da nossa vida, né? Porque eu falo muito isso para os meus colegas de trabalho, para as equipes, eu falo, gente, até quando a gente está feliz, tem problema. Então, a gente precisa cuidar do nosso dia a dia e principalmente articular maneiras da gente saber lidar com isso. Saber lidar com tanta felicidade tem o mesmo preço de saber lidar com tanta tristeza, eu acho. Doutora Renata, estava falando mais cedo aí que há toda uma resistência também dos profissionais da saúde em cuidar da saúde mental, que isso já é uma coisa meio que uma tradição, vamos dizer assim, né? Como a Karina está expondo para a gente tudo que ela sentiu e viveu, como a Gleice fez também aqui no nosso documentário, o Jonas, aliás, nosso agradecimento a eles, né? E tantos outros profissionais da saúde se dispuseram a falar nesse momento. Queria que você comentasse a importância justamente da gente expor, da gente falar sobre aquilo que a gente sente, né? Sobre esse trauma. Quanto isso é importante para os profissionais da saúde também, né? Eu acho que o importante é reconhecer que você tem limites, ser profissional de saúde não significa absolutamente não ser humano, então eu acho que essa é uma coisa que a gente tem que conversar com os alunos desde o começo. Eu dou aula desde o início do curso e a gente vê que os alunos chegam muito sensíveis, muito empáticos, muito emocionados com as situações que eles vivem e vão endurecendo ao longo do curso, né? E isso é um erro. A gente não tem que, obviamente que a gente tem que preparar os nossos profissionais para saberem lidar com situações difíceis, mas isso não significa endurecer, perder a capacidade de entender o tamanho daquele sofrimento para outra pessoa e reconhecer o próprio sofrimento, porque o endurecer é para dentro também. Então, o argumento é eu preciso estar bem para poder ajudar o outro. E estar bem não significa não sentir, significa compreender, sentir e saber até onde você pode ajudar. Então, reconhecer o próprio sofrimento e isso ser validado entre os pares é algo que os profissionais de saúde precisam ter cada vez mais estimulado, né? Então, ainda há uma certa, um certo estigma de que é frescura, de que tem que dar conta, de que isso faz parte do trabalho, o trabalho é assim mesmo, e que se você se queixa, você não está cumprindo a sua função. Então, acho que isso precisa ser quebrado, porque a gente vai ter certamente profissionais da saúde melhores, quem está melhor, cuida melhor de si, cuida melhor do outro. Senão, a gente vai ter, e já temos, infelizmente, um trabalho mecanizado, né? Que as pessoas fazem coisas sem se envolver emocionalmente e facilmente serão substituídas por máquinas. E a gente sabe que faz diagnóstico, às vezes, muito melhor do que os profissionais de saúde. O que a gente tem de arte na profissão da saúde, isso não é substituível por inteligência artificial. Checklist de sintoma conduta mas a percepção do outro não é. Mas eu só tenho percepção do outro se eu tenho percepção de mim. E se eu finjo que eu não sofro, que eu não tenho problemas, que não preciso de ajuda, eu também vou desqualificar provavelmente o sofrimento do outro. Então, acho que a gente tem que fazer isso desde a graduação. Isso não adianta depois tentar, depois a gente tem que correr atrás, mas os alunos têm que o tempo todo ter espaços de, minha filha está no primeiro ano de medicina e ela tem uma mentora, que é um apoio emocional para as coisas que ela está vivendo agora, né? Vai ver pela primeira vez um paciente sofre chorando na frente dela, ela não sabe o que fazer com isso. E tudo bem se ela não souber o que fazer com isso. Ela não tem que ser onipotente o tempo todo e ela tem que ter algum lugar para dizer, olha, isso foi horrível, como é que eu faço? O que eu faço com esse sofrimento? Como é que eu volto lá na sala para conversar com esse paciente? Então, a gente tem que fazer isso o tempo todo na formação, certamente com isso a gente vai ter profissionais melhores. E tecnicamente, Todo profissional da saúde deveria fazer terapia, doutora, na sua opinião? não sei se necessariamente terapia, né? Terapia, eu sou psiquiatra, a gente diz isso, terapia não se encaminha, se procura, isso é uma demanda pessoal. Algumas pessoas, eu acho, obviamente que terapia é algo
muito bom para a grande maioria das pessoas, mas tem outras pessoas que lidam emocionalmente de outras formas. A questão é você ter alguma forma de lidar com o seu sofrimento. Pode ser com um terapeuta, pode ser com o seu apoio de pares, pode ser com o seu apoio religioso. A demanda de aprofundamento que a psicoterapia traz, eu acho desejável para a imensa maioria das pessoas, mas nem todas as pessoas se sentem bem. Algumas pessoas são muito fechadas e isso é um valor para elas. O importante é cada um ter uma possibilidade de lidar com as suas questões da forma como ele enxerga que devem ser lidadas, né? E eu acho que até isso a gente não tem uma individualização de outras formas de apoio em saúde mental, né? Então, você estimular lazer nas pessoas, hobby, espaços em que ela consiga ter experiências prazerosas de música, de arte, isso tudo é muito alimentador da alma e da saúde mental. E também a gente tem muito pouco, então a gente tem que disponibilizar recursos em saúde mental, mas longe de tornar isso problemas de saúde mental, nem patologizar sentimentos e emoções. Então as pessoas têm que reconhecer qual é o limite do que elas estão fazendo, se está dando conta ou se elas precisam de ajuda profissional. Então, eu não E acho às que vezes é difícil necessariamente. reconhecer isso sozinho, né? Você estava citando o exemplo da Unicamp, né, do atendimento que existe aí, mas no Brasil, quando a gente olha para o todo da rede pública, ainda falta um pouco esse apoio para os profissionais da saúde, doutora? Falta para os profissionais, falta para os pacientes, falta para todos, né? A gente, infelizmente, embora eu seja fã número 1, 2, 3 do SUS, a gente tem uma rede ainda que falta muita coisa do ponto de vista de saúde mental, né? A gente teve muitos avanços, a gente tem muitas estruturas, mas a diminuição de disponibilidade de recursos é imensa, né? Então, hoje, em Campinas, a gente já teve em tempos anteriores 2/3 das unidades básicas de saúde com a equipe completa de saúde mental. Hoje, não é nem metade, e às vezes tem um profissional. Isso para o cuidado dos pacientes. Para o cuidado dos profissionais especificamente destinados, muito menos. Então, eu acho que essa é algo que. E qual é a consequência mais danosa disso, além do sofrimento individual? É uma quantidade enorme de afastamentos, né? Que traz um sofrimento para quem se afasta e um sofrimento para quem fica, que tem que, como a Karina falou, cobrir o trabalho de quem não está, né? E Então, reflete na qualidade do atendimento também a sem população como um dúvida. todo, né? E aí a população mais mal cuidada também pressiona o profissional de saúde, que às vezes é vítima de agressividade, por exemplo, a gente vê isso acontecer, né? Então é um ciclo que precisa ser quebrado, e não em um ponto, mas em vários. Eu acho que a gente tem muitos pontos a melhorar, eu acho que reconhecer que há o que melhorar, sem dúvida nenhuma, é um ponto de partida, mas precisamos fazer mais do que isso. Tomara que o filme ajude a sensibilizar sobre esse aspecto mesmo. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você, Karina, que foi a mesma do curta documentário, né? É, o que você nunca vai esquecer dessa pandemia? A cena essa cena da interrupção do vínculo familiar de forma muito agressiva, né? O convívio com os colegas que a gente perdeu, né? E eu nunca mais vou esquecer que tudo é possível. Tudo é possível. Se falar assim, que vai explodir o vulcão, não sei o que, eu vou acreditar, né? Porque eu tinha aquela coisa, "Ih, isso nunca vai acontecer." Não, eu falo, olha, depois da pandemia, tudo é possível, né? E a mesma pergunta para você, doutora, né? Da pandemia, o que você nunca vai esquecer? Eu acho que tem dois sentimentos que ficaram muito, né? Um é a solidariedade, que eu acho que foi algo muito bonito de ver na pandemia e que a expectativa é que ela perdurasse de uma forma mais intensa, e eu acho que a gente já está esquecendo. Então, havia uma disponibilidade de resposta rápida muito grande nas pessoas, as pessoas muito disponíveis para ajudar. Eu acho que isso já está ficando um pouco para trás. Eu acho que esse é uma coisa que foi uma boa experiência, mas que não está se sustentando. E a outra foi no cuidado aos enlutados, profissionais ou não, a ideia de que a gente não dá para viver cada dia como se fosse o último, mas que a gente tem que tentar viver a vida o melhor possível, porque ah, você perder alguém caro que você não conseguiu
se despedir, acertar suas contas, lidar com suas questões, deixa um sofrimento enorme para quem fica. Então, eu acho que viver as relações da melhor forma possível é algo que também um aprendizado extremo, como a pandemia trouxe, deveria deixar para todos nós, assim, né? A vida acaba, a gente sabe disso, mas a gente esquece todo dia. Então, cada relação desgastada desnecessariamente, a gente tinha que estar mais atento a que, será que a gente não tem que cuidar um pouco melhor das nossas relações, né? Em relação aos profissionais da saúde, acho que só que ficasse aqui o seu alerta. Quando saber distinguir do estresse que é natural da profissão, porque ele é inerente à profissão, e quando são sintomas que precisam ser olhados de saúde mental. Então, essa divisão entre sentimentos e sintomas é uma coisa que a gente discute cotidianamente, porque ansiedade e depressão são palavras que entraram no nosso cotidiano. As pessoas falam com muita facilidade: eu sou ansioso, eu estou deprimido, né? E isso são diagnósticos para a gente. Então, quando a gente quer pensar nessa divisor de águas, eu acho que tem dois elementos importantes. Um é proporcionalidade com o que está sendo vivido, e o outro é impacto na sua vida. Então, eu acho que se você tem um sentimento de incapacidade, de insegurança, de tristeza, que é desproporcional ao que você está dizendo, porque a gente não tem que transformar a tristeza em depressão, né? Eu acabei de perder alguém que eu amo muito, eu estou triste, eu estou em luto, eu não estou deprimido. Então, há uma relação causal que precisa ser separada. Agora, mesmo que eu tenha perdido alguém, essa tristeza não permite que eu viva mais, isso deixa de ser sentimento e passa a ser sintoma. Então, a gente tem que ver o quanto que isso impacta na vida da pessoa e o quanto que essa intensidade traz uma possibilidade de que ela sinta aquilo, mas também continue vivendo a vida. Então, eu estou muito preocupado com alguma coisa, mas, ao mesmo tempo, eu consigo sair para o cinema e me divertir. Não, eu estou tão preocupado que nada mais é vivido na minha vida. Eu fico o tempo todo, isso provavelmente não é preocupação, é ansiedade. Então, eu acho que é proporcionalidade e impacto na sua vida. Karina, doutora Renata, muito obrigada pela participação, por enriquecerem tanto aí as nossas reflexões. Eu quero relembrar, então, que o filme, o curta documentário Eu Nunca Vou Esquecer, vai estar disponível em breve na plataforma Cultura em Casa, uma plataforma do Governo do Estado, online, que oferece conteúdo gratuito, tem bastante coisa por lá, e a gente vai atualizando vocês nas nossas redes sobre quando o filme vai estar disponível também, então, na plataforma Cultura em Casa. Obrigada, até a próxima. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau, gente. Obrigada.